lá na UFBA chamado Ciência Social. É um grupo bem interessante para quem tem interesse aqui acadêmico em estudar relações sociais dentro de tecnologias digitais, é o foco do nosso grupo. Então as pessoas que estão lá, eles não só estudam mídia social, tem gente que é da área do mobile, tem gente que é da área, por exemplo, dos jogos, dos games, né? Mas o objetivo é entender o comportamento humano dentro dessas tecnologias. Eu também sou organizador de alguns livros e e-books focados na área. Dois e-books são esses aqui, que é o Mídias Sociais, Perspectivas, Tendências e Reflexões, e o segundo, que é o Mídias Sociais e Eleições 2010. Ambos são produtos da Paperclick, em conjunto com profissionais do Brasil inteiro. Esses produtos eles são gratuitos, vocês podem procurar no Google, que vocês vão achar, não tem erro. E aquele livro dali, o Publicidade Digital, Formatos e Tendências da Nova Fronteira Publicitária, foi um livro que eu fiz na época que eu trabalhava como pesquisador em um projeto que existe na UFBA, que é o Observatório de Publicidade Digital. Esse observatório é um vínculo, na verdade, entre o UFBA e a Propeg, a agência Propeg. E qual era a função, qual é a função, porque esse observatório ainda existe? A função desse observatório era reunir pesquisadores dentro da universidade para se debruçar em determinados temas, como mídia social, mobile, out of home, e por aí vai, e estudar tendências, possibilidades e aplicações nessas tecnologias. A gente gerava relatórios e pesquisas que eram compartilhados dentro da universidade e também dentro da Propeg. Então, de certo modo, a agência ela bebe muito dessa inteligência gerada dentro desse grupo. E foi aí que começou a nascer, na verdade, a Paperclick, né? Na época, isso em 2008, 2009, foi a época que eu estava lá como bolsista dentro desse grupo. Eu comecei a estudar um pouquinho do mercado nacional e do mercado baiano de comunicação digital. Eu já tinha um interesse particularmente em mídias sociais, né? Eu não queria abraçar o mundo, eu acho que comunicação digital é um universo muito grande. Eu acho que quem tenta abraçar esse universo inteiro vai saber superficialmente de tudo, mas não vai saber aprofundar um tema específico. Então a gente naquela época ficou ali, e aí, o que a gente vai tocar profissionalmente daqui pra frente? Eu vou pro mobile, eu vou para mídias sociais. Na época, 2008, as mídias sociais já estavam aí em alta, todo mundo falando sobre Twitter, sobre Facebook, mas não tanto quanto hoje. As coisas ainda eram bem embrionárias, assim, muitas empresas ainda estavam tateando sem saber para onde ir, o que fazer. Então a gente começou a estudar, ok, em Salvador existe uma agência focada em mídias sociais. Quando a gente começou a observar as empresas que existiam em Salvador, a gente viu o quê? Que as agências digitais na época, agências que ofereciam criação de site, criação de blog, banners, aplicativos, elas estavam começando agora a colocar lá no portfólio delas assim, trabalhamos também com redes sociais. Mas eu me perguntava, o que esses caras fazem nessas redes sociais, sabe? Qual é a equipe deles, qual é a estrutura deles? Né? Qual é a especialidade dentro dessa equipe? Então eu comecei a perceber, eu e meus sócios, Renata está aqui, que é minha sócia lá na Paperclick, a gente começou a perceber que era algo ainda muito amador aqui em Salvador e no Brasil como um todo. As grandes agências estavam começando a ascender em São Paulo, por exemplo, a Pólvora, Riot, entre outras agências de mídia social, que hoje são as grandes agências do Brasil, estavam ali começando a ascender, mas em Salvador não existia uma agência focada. Então a gente identificou ali naquela época uma oportunidade de negócio. A gente falou, ok, não existe na nossa cidade uma empresa que se diz especializada nisso, que se diz, ok, eu entendo e minha especialidade é mídias sociais. Então a gente começou a discutir modelo de negócio, é interessante ser focado ou não é? É interessante você ter uma empresa que oferece tudo ou não? Né? Particularmente, a gente chegou à conclusão naquela época que era mais interessante você oferecer um serviço focado, um serviço em que você realmente tem uma especialidade naquilo ali e que você pode contar com uma rede de parceiros, do que ter uma estrutura naquela época inchada, dizendo que eu ofereço tudo para vocês, mas não dou conta de fazer isso. Então a gente começou a perceber que muitas agências acabaram se dando mal por isso. Né? Agências que se lançaram como full digital, mas não tinham uma estrutura para poder dar conta ali da demanda que eles recebiam. Então na época a gente resolveu focar, a gente estruturou a empresa, uma empresa especializada em mídias sociais, e dentro das mídias sociais a gente atua em todas as pontas, desde o planejamento, do que vai ser feito ali, a parte de conteúdo, relacionamento, monitoramento e por aí vai. Eu vou falar desse serviço lá na frente. Então aqui, no final das contas, eu trago sempre esses livros aqui porque é uma reunião de textos de profissionais do Brasil inteiro
Tem gente aí de grandes agências comentando, compartilhando experiências que tiveram em campanhas políticas em 2010, gente falando sobre modelo de negócio, tendências para mídia social. Então, eu acho que é uma leitura interessante para quem quer focar nessa área, tá? Então, resumindo aqui o que é a Paperclick, a gente se posiciona então como uma empresa de comunicação digital, contudo, uma empresa de comunicação digital com foco em mídias sociais. E nosso objetivo principal enquanto negócio é posicionar os nossos clientes de maneira inovadora e estratégica dentro da internet. Ou seja, hoje você entrar numa mídia social não é só criar um perfil, né? Não é só criar uma página, criar um grupo. Você tem que ter toda uma estratégia por trás ali dessa entrada e dessa presença. Desde que tipos de conteúdo você vai compartilhar naquele espaço, né? Que tipo de público você quer conversar, interagir, qual é o objetivo daquele espaço para o seu negócio, que tipo de retorno você espera que aquela mídia social gere para o seu negócio. Então, a partir daí, a gente identificou que muitas empresas aqui em Salvador já começaram, muitas delas por conta própria, isso em 2008, 2009, a criar contas nas mídias sociais, mas não sabiam o que fazer. Então, se chegavam os políticos mesmo, na véspera ali de 2010, eles olhavam ali a Veja, né, falando do Twitter, ok, eu quero esse tal do Twitter. Quando você ia perguntar para ele o que era o Twitter, ele nem sabia o que era, ele não fazia a mínima ideia do que era Twitter, mas ele queria ter um, porque a Veja falou que é um negócio que está bombando. Então, assim, é engraçado que anos depois a gente ainda encontra essas dificuldades, a gente ainda encontra pessoas que não entendem o valor disso, não entendem do tipo retorno que podem ter através desses espaços. Melhorou muito, né? Graças a Deus, melhorou muito. Mas, assim, ainda é uma dificuldade muito grande dessa área, já que é uma área nova, provar um valor e um retorno realmente para o negócio do cliente. É um principal, na verdade, problema da comunicação como um todo, ao meu ver. A comunicação ela sofre desde que existe para provar resultados de negócio, retorno de investimento para um cliente. Então, por isso eu acho que a área de métricas é uma área que hoje tem tanto crescimento no mundo em relação à comunicação. Como é que a gente se posiciona então enquanto um negócio? É uma empresa de estratégia digital, né? A gente quer pensar estrategicamente esses ambientes. Não é só criar um aplicativo, só criar uma página, é fazer com que essa página gere negócios, gere algum tipo de retorno para o meu cliente. Então, partindo disso, partindo desse conceito que é a comunicação e a estratégia digital, a gente construiu a empresa em 3 pilares, né, que é o pilar de pesquisa e análise, estratégia e tática, ensino e treinamento. O que significa cada um desses pilares aqui? Quando a gente vai, por exemplo, para pesquisa e análise, são serviços que a gente oferece para, através das mídias sociais, levantar informações que vão ser estratégicas para o meu cliente. Ou seja, eu posso pegar um serviço como monitoramento das mídias sociais, um serviço no qual eu vou monitorar no Twitter, no Facebook, Orkut, por aí vai, o que falam sobre o meu cliente, ou um produto dele, ou um concorrente dele, levantar essas informações e tirar ali, né, conclusões para tomadas de decisão. Ou seja, com base no monitoramento eu posso saber se uma campanha dele está funcionando, se o público gosta ou não do produto dele, se a marca ela é bem vista ou não ali, se as pessoas estão ou não falando dele, né? Às vezes o cliente acha que está bombando e não está, ninguém fala dele simplesmente. Então são serviços que levantam essas informações para a gente tomar decisões. Então o monitoramento é um desses serviços, a mensuração enquanto um serviço de análise de resultado, avaliar resultados de campanha, né? Qual foi o impacto que aquela campanha teve para o seu negócio, se foi uma promoção, e aí essa promoção ela funcionou ou não funcionou. A etnografia, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, e o hunting também. A etnografia, resumindo, são pesquisas de comunidade online, é um serviço muito mais qualitativo, onde o profissional aí vai ter que ter uma competência, às vezes, da psicologia ou da sociologia para poder compreender o comportamento de público em comunidades na internet. E o Current como um serviço de pesquisa de tendências e projeções de tendências dentro da internet. Então, imagina que o cliente é da área automotiva e ele quer saber o que está aí dentro da internet, bombando ou então em crescimento em relação a esse setor automotivo. Então, a gente vai pesquisar em sites, em comunidades, fóruns, através de várias ferramentas, o que pode ser uma possível tendência para esse cliente. Depois a gente parte para esse braço aqui, que é o de estratégia e tática. Uma vez que a gente já fez a pesquisa, uma vez que agora que eu sei, eu conheço melhor o meu cliente, o público dele, os produtos dele, os serviços dele, eu vou poder
tomar decisões. Essas decisões, primeiro, vão partir de um planejamento estratégico. Então, nesse serviço aqui, a gente vai definir todos os guidelines do cliente, desde quais são as mídias que ele vai utilizar, como ele vai utilizar, qual vai ser o tamanho da equipe, né? Que tipo de conteúdo ele vai publicar todos os dias, quais são as datas de oportunidade que aquele cliente vai fazer uma ação dentro dessa mídia. Então, o planejamento lá é o coração do nosso trabalho. E, inclusive, foi um ponto que aqui em Salvador, particularmente, a gente teve muita dificuldade de ensinar mesmo, a palavra é essa, ensinar ao mercado a importância disso daqui. Porque a grande maioria das agências de publicidade, elas queriam ir logo para a tática. Elas querem ir logo para a ação. Ou seja, vamos pensar a ação. Mas antes de pensar a ação, você tem que partir de um planejamento. Você tem que partir de, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Essa ação, ela faz parte desse objetivo do negócio. Então, era muito difícil a gente convencer os nossos parceiros, né, que a grande maioria são as agências de publicidade, da importância de, antes de pensar na ação, pensar nesse plano. E aí hoje a gente tem isso como um posicionamento, né? Todo cliente que a gente vai começar um trabalho nas redes sociais, antes de pensar em ações, a gente parte de um plano para aí sim criar essas ações táticas. Em estratégia tática você vai ter também o conteúdo e o relacionamento, que é o motor das mídias sociais. Então quem hoje que segue empresas, marcas diversas no Facebook, ou Twitter, ou qualquer outra mídia, Google+, vocês vão perceber que a base do trabalho daqueles caras gira em torno desses dois itens aqui. A geração de conteúdos, e que não é só um conteúdo da marca, é um conteúdo gerado pela marca, é diferente, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que entrar em rede social é entrar e ficar falando do próprio umbigo. Muitas vezes não é, o cara não quer ficar ouvindo só sobre você ou sobre os seus serviços. Ele quer que você ofereça algo a mais para ele, algo que seja relevante, interessante para o dia a dia dele. Então vamos pegar um exemplo aqui, se a gente fosse pegar um cara que tem uma empresa de tênis para corrida, mais do que falar da tecnologia do tênis ou da qualidade do tênis, às vezes o cara quer uma dica de um lugar bacana para ele ir correr, né, ou uma roupa que ele podia utilizar ali para usar com aquele tênis, né, ou então campeonatos de corrida que vão ter pelo Brasil, se ele é um cara que curte isso. Então é esse tipo de conteúdo gerado pela marca que é o motor da mídia social. E o relacionamento, que é o que está por baixo de qualquer mídia. Não adianta eu, enquanto marca, entrar nas mídias sociais se eu não estabeleço isso daqui. Você não vai entrar ali somente para ficar vomitando conteúdo, ficar ali disparando conteúdo loucamente. As pessoas querem esse espaço como um espaço de troca e um espaço de transparência da organização. Então, mais do que você entrar ali no Twitter, no Facebook, para falar o que você tem de bom, é você entrar ali para responder questões, né, dúvidas, ou então qualquer tipo de interação que as pessoas venham fazer com você personalizar isso. Então são pontos que a comunicação digital traz hoje para o marketing, né? A personalização, a customização, você tratar com a pessoa enquanto uma pessoa e não enquanto um número apenas. Depois você vai ter mídia, ou seja, as mídias sociais elas não funcionam somente através de conteúdo e relacionamento. Para você ganhar grande visibilidade no Facebook, Twitter, YouTube, por aí vai, é preciso também investimento em mídia, em publicidade. Então vejam hoje essas grandes empresas como Guaraná Antártica, que tem um perfil lá no Facebook, os caras só estão ali entre os grandes, né, com milhões e milhões de usuários, porque eles investem muito em mídia no Facebook. Eles fazem muito anúncio dentro do Facebook. Toda hora você entra aí no Facebook, olha naquele canto direito onde fica a publicidade, tem ali uma publicaçãozinha da Guaraná Antártica. Aquilo é interessante, porque ali a pessoa vai, clica, vai na página, se gostou, ela curte, né? Ou então você vê, fulana de tal curtiu a página do Guaraná Antártica, e você, opa, também vou curtir. Então, se essas empresas ganharam tanta visibilidade assim, claro que foi pelo conteúdo e pelo relacionamento, mas também pela mídia. E o serviço de consultoria, o que significa? A gente vem percebendo cada vez mais a médio e longo prazo que empresas, grandes empresas, imagine uma universidade como a Unime ou Unijorge, por aí vai, essas empresas elas estão percebendo que é importante para elas ter um núcleo interno de mídia social, para ganhar em time, para as pessoas, né, na hora que tiver alguma crise, resolver rapidamente, né? Porque esse processo da terceirização é um processo que é um pouco mais lento, naturalmente, você vai passar por mais pessoas no circuito da comunicação. Só que, pensando nisso, a gente já se adiantou. A gente percebeu que essas empresas estão criando esses núcleos, mas esses núcleos, muitas vezes, eles ficam ali no dia a dia, na loucura do trabalho, e não pensam no sentido de, eles executam, mas eles não têm tempo para poder
pensar, ou planejar, ou até mesmo se autocriticar. Então a consultoria ela vem muito mais no sentido de entrar nessa organização, identificar o que ela tem feito de bom e ruim, identificar oportunidades para ela, tentar acompanhar os trabalhos que elas têm feito dentro dessas mídias e indicar os melhores caminhos. Então, essa avaliação externa e crítica é muito importante para uma empresa que está ali tomada no dia a dia da operação. A gente fecha aqui, então, com ensino e treinamento, porque a gente sabe que a nossa área é uma área nova, em crescimento e que demanda ainda muito de compartilhamento de conhecimento. Esse foi o nosso principal ponto de posicionamento na internet. A gente percebeu que, para a gente se posicionar de uma maneira estratégica entre os players que existiam de mídia social, a gente tinha que provar que a gente sabia fazer bem aquilo, a gente sabia fazer bem mídias sociais. Então a gente começou a produzir muito conteúdo, né? Em nosso blog, Twitter, Facebook, a gente lançou e-books, a gente fez eventos, participou de palestras, fez cursos, né? Criou ementas. Como a gente vem da área acadêmica, então a gente sempre traz um pouco da metodologia acadêmica para o nosso trabalho prático. E isso foi importante para a gente, porque foi criando uma aura em torno da PaperClip de uma empresa que gera conhecimento e que sabe o que faz. Então, por isso, a gente começou a criar esses treinamentos não só em company, né? Ou seja, imagina que alguém tem uma empresa e quer montar um núcleo, quer montar uma própria equipe de mídias sociais. A gente pode ir lá e fazer a capacitação dessa equipe e depois acompanhar essa equipe. Mas a gente também tem cursos abertos, em parceria, por exemplo, com empresas como a 3 Pontos Brasil, ou outras empresas por aí afora. Inclusive, eu vou até falar de um curso que vai rolar em Vitória, em janeiro. Isso é bacana pra gente, porque, primeiro, porque ajuda a posicionar a marca, enquanto uma marca que... Oi? Espírito Santo? Espírito Santo, isso. Ajuda a posicionar a marca, né, enquanto uma marca que entende o que faz, mas também ajuda a formar o mercado, porque é um mercado que precisa muito de profissionais especializados e não existem. Por exemplo, eu sei qual é a dificuldade de encontrar, por exemplo, um cara para monitoramento. Sabe, eu preciso encontrar hoje em Salvador um cara focado em monitoramento de mídia social. Eu ralo para encontrar esse cara. Muitas vezes eu não encontro, eu vou ter que trazer esse cara lá para ter que treinar ele lá dentro. E aí depois, claro, ele vai ser levado pelo mercado, né? Como muitos que foram lá dentro da PaperClip que acabaram indo para São Paulo, Brasília, grandes empresas. Porque isso, falta esse profissional. A importância de cursos especializados em mídia social é fomentar que esses profissionais se especializem e sejam absorvidos pelo mercado. Isso não é uma realidade só de Salvador, porque a gente tem uma empresa também em São Paulo, que é a Somar, né, Social Media Marketing, controlação de Social Media Marketing, e eu constantemente tenho ido a São Paulo por conta dessa empresa, e é uma realidade do mercado de lá. Então, às vezes, a gente fica muito focado no mercado de Salvador e acha, não, lá em São Paulo os caras estão bombando, estão à frente. Pô, realmente, é um mercado muito mais maduro que o nosso, mas eles sofrem dificuldades assim como a gente, de encontrar pessoas especializadas, de montar equipes, assim, é muito complicado. Então eu vou falar aqui rapidamente só dos serviços, antes de a gente ir para a apresentação do Pinterest, como eu combinei. O monitoramento, a gente entende aqui o monitoramento como uma prática que envolve um trabalho não só da máquina, mas também do homem, né? Muita gente acha que o monitoramento, assim, quem não entende, é um trabalho que o software faz tudo sozinho. Você dá um play e ele entrega o relatório ali para você prontinho. Não é. O trabalho humano aqui é essencial. Por quê? Basicamente, o monitoramento ele funciona como uma ideia de coletar menções que as pessoas fazem sobre marcas, produtos, campanhas, e através dessa coleta vocês vão classificar isso através do sentimento, ou seja, dizer se aquilo foi positivo, neutro, negativo, categorizar essa menção, ou seja, quem falou, sobre o que falou, como falou, e analisar essas menções para tomar decisões. Ou seja, o objetivo geral do relatório de monitoramento não é apenas dizer quantas pessoas falaram daquela marca, ou se as pessoas falaram bem ou mal, mas é através dessa informação que tipo de decisão eu vou tomar. Então esse que é o principal ouro do monitoramento. Essa imagem aqui, ela remete muito bem ao trabalho. Imagina que eu tenho lá um profissional em que ele vai utilizar um software, sim, existem milhares de softwares para isso, e esse software você vai ensinar ele a fazer um trabalho de coleta. Eu vou chegar assim, olha, Seeker, Scoop, Radiant Six, ou qualquer software que a gente utilizar. Eu quero que você vá no Twitter e colete todas as menções que as pessoas fizeram para a palavra unime. Quando a pessoa falar unime, você coleta e armazena. Então, uma vez que a máquina fez isso, ela foi lá no Twitter, coletou, armazenou esse dado, qual é o papel do ser humano?
é olhar essa menção e interpretar isso, para você depois gerar um relatório. Então é um trabalho bem complicado, a depender da marca, as equipes vão ser equipes muito numerosas, tem gente que acha que uma pessoa só dá conta, não é. Em geral, lá na Pay-Per-Click, para os monitoramentos, a gente trabalha em duplas até, porque uma pessoa da dupla fica responsável pela parte técnica do software, de configurar, levantar esses dados, classificar, e a outra pessoa fica responsável pelo relatório, de pegar aqueles dados interpretados, né, e gerar ali toda a análise e as recomendações estratégicas. Só que eu tenho empresas, por exemplo, como a telefonia lá na Austrália, que montou agora um núcleo de 50 pessoas para o monitoramento de uma marca. Então, assim, cara, é muito variável isso daqui, vai depender realmente do volume, do tamanho da empresa que você está monitorando. Uma coisa é a gente monitorar aqui, por exemplo, o NIME, a gente deve ter aí, estou chutando aqui, tá? Umas 200, 300 menções por dia, vai, talvez até um pouco menos. Uma outra coisa é você pegar uma Claro, Oi ou TIM, que deve ter para mais de 3, 4, 5 mil menções por dia. Então é um volume de dados muito grande para ser analisado. Quais são os objetivos do monitoramento? Não é só responder. Tem muita gente que acha que monitorar é você coletar uma pergunta e responder. Ou seja, eu faço monitoramento, então como é que você monitora? Quando o cara interage com a minha marca no Facebook, eu vou e respondo, ou eu vou e reporto para o meu cliente. Isso também faz parte do monitoramento, mas monitorar não é só isso, né? Não é só responder. Você pode usar o monitoramento para avaliar resultados, ou seja, eu fiz uma campanha, fiz uma promoção, fiz um lançamento de um produto novo, e aí, qual foi a repercussão disso nas mídias, né? Eu posso avaliar através do monitoramento. Eu posso localizar, ou seja, eu quero saber quem são as pessoas que são influenciadoras no tema Copa do Mundo em Salvador. A gente consegue, através do monitoramento, identificar quem são essas pessoas. Ou então, otimizar. Imagina que a gente está criando conteúdo. Vou falar aqui um pouquinho de um cliente nosso que é a Richester, né, a marca de biscoitos. E aí, imagina que a Richester ela produz muito conteúdo lá para o adolescente. E aí, através do monitoramento, a gente pode descobrir qual é o tipo de conteúdo que esse adolescente mais gosta. E eu vou otimizar o meu conteúdo. Imagine que eu fale sobre skate, namoro e sobre, sei lá, futebol. Só que os moleques gostam muito mais quando a gente fala de skate do que de futebol. Então a gente pode, no nosso conteúdo, focar mais nesse tema e menos no outro, já que a gente identificou no nosso monitoramento e otimizou o conteúdo. A gente pode aprender também um pouquinho sobre a nossa marca, sobre o nosso público e inovar. Né? Uma vez que você está monitorando, você está tendo informações que muitas vezes o seu concorrente não tem. Então você pode sair na frente, ter insights, né? Ter ideias baseadas no que o público fala de você. Então o monitoramento, basicamente, ele pode ser... Que tipo de monitoramento você pode fazer? Você pode monitorar uma marca, você pode monitorar uma campanha, concorrentes, temas, influenciadores, produtos, públicos. Você pode monitorar para RH, tem empresas que usam justamente para pesquisar pessoas, talentos, né, para a empresa. Pode monitorar para saque, para atendimento, aí sim é resposta, né? Pegou, respondeu. Então imagina que a pessoa pegou lá, criticou a Unime no Google+. Está fazendo monitoramento, identificou e responde. Vou passar aqui. O outro serviço então é esse, o da mensuração, que é basicamente um serviço que vai nos trazer aqui informações sobre investimento e retorno do meu cliente. Então imagina que o cara fez uma campanha de anúncios no Facebook. Ele investiu lá R$9.000 de mídia naquele anúncio. Ele vai querer saber que tipo de retorno ele teve com aquilo. Imagina que eu estou fazendo uma campanha aqui para o Unime, para o vestibular, e eles investiram em anúncios no Facebook. Então beleza, eu vou chegar e dar um relatório para ele só que com esses R$9.000 você teve 15 mil cliques. O cara vai falar, ok, mas 15 mil cliques não me dizem nada, né? Ou seja, qual é realmente o retorno que isso trouxe para o meu investimento? A gente vai ter que cruzar diversas métricas para entender como esse investimento dentro dos R$9.000 trouxe um retorno para ele também financeiro ou também de imagem para aquela marca. Você pode utilizar a mensuração para prestar contas para o seu cliente, demonstrar valor e impacto de uma campanha que você esteja fazendo, avaliar necessidades e recursos. Por exemplo, imagina aqui que você está ali fazendo uma campanha, pega um cliente nosso, o próprio Bahia. O Bahia está fazendo uma campanha lá no Facebook, buscando interação das pessoas, né, numa campanha social deles. E aí a gente percebe que, por exemplo, em média, eles tinham
entre 500 a 700 likes por post. Mas nessa campanha eles estão com uma média baixa de 100, 50 likes. Então a gente já identificou aí uma necessidade, um problema que está acontecendo nessa campanha, que a gente pode identificar em tempo real o porquê isso está acontecendo. Será que aquela campanha não está chamando a atenção como deveria? A mensagem, o discurso não está correto? Né? As pessoas não estão curtindo por quê? Então, a partir da mensuração, você já pode tomar decisões. Testar hipóteses. Então, uma vez que eu identifiquei, por exemplo, que essa campanha social estava ruim, eu vou mudar o meu discurso, eu posso publicar e testar. Eu posso avaliar, será que agora que eu mudei meu discurso eu vou ter mais likes ou não? Eu vou continuar com poucos likes? Então, a mensuração é um tipo de serviço que, para quem tem interesse, né, nessa parte de métricas, são profissionais que devem entender não só da comunicação em si, mas principalmente um pouco assim, de estatística. É uma parte, para quem não gosta de matemática, é uma parte bem chatinha, mas é importante. De estatística e saber também de inteligência de negócio. Porque não adianta só o cara entender de dados, ele tem que entender como aquele dado impacta no negócio. Então, para mim, o perfil do profissional hoje de mensuração é um cara que entende de estatística e de negócios. Enquanto, por exemplo, o monitoramento seria um cara que entende de comportamento humano, que entende mais da parte social. Na etnografia, como eu falei para vocês, o que é a etnografia? Basicamente, é um serviço que vem da etnografia digital. Então, lembrem aí daqueles caras que iam na tribo indígena e ficavam um ano morando dentro da tribo, para entender como é que o índio fala, o que ele come, como é que ele dorme, como é que ele se relaciona com a mulher dele, com o filho dele. É a mesma coisa, só que dentro da internet. Então, imagine esses profissionais entrando em comunidades. Eu entrei na comunidade de MMA Salvador, os caras que curtem MMA. Essa pessoa ela vai entrar dentro dessa comunidade e vai passar um tempo vivendo ali, literalmente, e entendendo quais são os assuntos que eles mais falam, que tipo de linguagem eles utilizam, o comportamento deles naquele espaço. E aí, com base nisso, vai fazer anotações e análises qualitativas. Então, é um tipo de serviço que ele é mais demorado que o monitoramento, por exemplo. O monitoramento é uma pesquisa mais rápida. Enquanto isso daqui é uma pesquisa que demora muito mais tempo para ser feita, contudo, o nível de qualidade desse estudo aqui é absurdo. Depois terminar de quanto perguntas. Tá, beleza. Podem ir anotando aí, a gente troca ideia. Eu, particularmente, queria sobre etnografia. Tá. E a prática? Tá, vamos anotar e a gente fala no fim, pode ser assim, que a gente não perde o embalo. Pool Hunting, né? A gente oferece hoje o Pool Hunting, por exemplo, para Engenho Novo, em Salvador. E basicamente, vou oferecer para vocês, é um serviço que envolve a pesquisa por possíveis tendências. Né? A gente não pode definir aquilo como uma tendência, porque uma tendência é algo muito flexível no mercado. O que pode ser uma tendência hoje, amanhã pode não ser mais. Então,